Olá, gente, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com o programa Pontuando, só que é no banner Cidadania Sustentável. Nós já temos anos e meses desse programa, sempre trazendo assuntos interessantes e pessoas que podem explicar como que a gente procede neste mundo, este mundo tão atacado, esse mundo tão agredido, esse mundo cheio de tecnologias, né? Outro dia eu ouvi uma frase muito interessante que emocionalmente nós estamos na Idade da Pedra. Institucionalmente, nós estamos na Idade Medieval. Agora, tecnologicamente, nós estamos no plano dos deuses. Como é que nós conseguimos compactar tudo isso aí, ter reações adequadas, com instituições adequadas, de acordo com a adequação da nossa competência digital, da nossa competência tecnológica? Hoje, nós vamos falar de soberania digital. É um tema muito interessante. Mas antes, eu vou cumprimentar aqui a minha partner do programa, que comanda junto comigo, que trouxe toda essa turma aí, sempre ela que traz a turma toda, a Vanessa Bittar, né? É uma pessoa que um dia ainda vai ter um cargo político, porque ela conhece muita gente, né? Né, Vanessa? Um cargo político, É, não de voto, um cargo político de ações, né? Porque é uma pessoa muito integrada, né? Priscila, nós já conversamos aqui, tudo bem com você? Muito obrigado por ter tudo aceitado o nosso bem. convite. Eu que agradeço. Vai ser um bate-papo muito bom, descontraído, mas também cheio de informação, viu? Cheio de informação. O Frederico e o Ivan, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tudo Esses, bem, graças a Deus, fora o calor. Calor ele, aqui, mas Aí está sobretudo. quente. É, aqui também está quente. Esses jovens senhores, aqui tem três jovens senhores e duas moçoiras, né? Muito jovens. Gente, então olha bem, eu vou fazer uma preleção inicial que é didática, só para a gente poder chegar ao tema, mas eu não quero gastar muito tempo para dar tempo dos nossos convidados falarem à vontade. Então, olha bem, o Frederico, ele tem o seguinte currículo, ele é biólogo, cooperado da EITA, ele vai falar sobre isso, professor da Rede PUC em Belo Horizonte, ativista do movimento Software Livre desde 2000, e ele atua como tradutor e divulgador. A Priscila Capriles, professora do Departamento de Computação da Universidade Federal aqui de Juiz de Fora, especialista em empreendedorismo e inteligência computacional. O Ivan Callas é professor, transformador e futurista sócio-técnico. Ele tem mais de 1.000 casos de micro a mega corporação transnacional desde a década de 50. Então, você em Santa Rita de Sapucaí, né, que é a origem dele. Então, olha bem, o Frederico está falando de BH, a Priscila está falando aqui da cidade de Juiz de Fora, o Ivan Callas está em Santa Rita. E nós vamos falar muito rapidamente o que vem a ser a soberania digital. Refere-se à capacidade do país de controlar e regular seu próprio ambiente digital, incluindo dados, infraestrutura tecnológica, direitos dos cidadãos na internet. E este conceito ganha destaque em um cenário de crescente globalização e interconexão, onde as grandes empresas de tecnologia dominam o mercado e têm acesso a grandes volumes de dados de nós, usuários. E isso é muito complicado. No contexto brasileiro, a soberania digital envolve a proteção da privacidade e dos dados pessoais, como foi evidenciado pela Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece normas sobre o uso de dados pessoais e busca garantir direitos dos cidadãos. Isso é muito bonito de falar, mas não é bem o que está acontecendo. Bom, de acordo aqui com o nosso plano, né? Nós vamos abordar a soberania digital, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, arte e literácia digital, cidadania e literácia digital e projetos sobre territórios de interatividade. Então, o segundo item que eu vou falar, que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, lançado em 2021, ele está aí para promover o desenvolvimento e aplicação ética da inteligência artificial, das IAs do país, com foco na inovação, na inclusão, sustentabilidade. O plano propõe diretrizes para pesquisa, formação de talentos, fomenta a criação de startups. Além disso, ele busca estabelecer um marco regulatório que assegure a segurança e privacidade de dados. Eu faço ver que o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial ele precisa de investimento. E investir em dados não é apenas você colocar a tecnologia dos dados. Os dados dependem de energia, dependem de muitas coisas. Terceiro, a arte e literacia digital no Brasil caminham juntas na construção de novas formas de expressão e participação cultural. Então, a arte digital
que envolve o uso de ferramentas tecnológicas para criar e disseminar obras, vem ganhando espaço no cenário nacional, sobretudo com o aumento da conectividade das plataformas digitais. Quarto, cidadania e liderança digital estão profundamente interligadas no contexto contemporâneo, pois a capacidade de navegar e interagir no mundo digital é essencial para o exercício da plena cidadania. Então, olha bem, o que que é? Você tem um letramento, ou seja, literacia, você tem um conhecimento dentro dessa era digital que você está, os jovens estão trabalhando com isso, a interação entre as gerações é completa, então a literacia digital vai além do simples uso de dispositivos tecnológicos. Ela envolve uma habilidade, a habilidade de acessar, avaliar, criar, compartilhar informações de maneira crítica e ética. E o mais interessante é se você tem capacidade de decodificar o que que é real e o que que não é real. O que que é razoável e o que não é razoável, e não compartilhar bobagem. Então, cidadania e literacia digital estão intimamente ligados. E, por fim, projetos sobre territórios em interatividade do Brasil buscar integrar, buscam integrar tecnologia e cultura local, né? Porque a gente não pode fazer o mundo uma massa de médias culturais. Nós temos que ver quais são as culturas que emergem, fazer a tecnologia trabalhar para nós, e não nós trabalharmos com a tecnologia sobre a cultura. Então, promovendo a participação das comunidades com narrativas digitais que refletem suas identidades e histórias muito importantes, utilizando ferramentas como aplicativos, realidade aumentada, plataformas interativas entre projetos que transformam territórios físicos em espaços conectados. Por exemplo, é claro que não é a mesma coisa, mas você pode hoje em dia visitar o Museu do Louvre digital. Você pode visitar alguma coisa lá no Oriente Médio que seja um dado histórico, ou conhecer uma outra língua, ou conhecer uma outra civilização. Bom, dito isso tudo, espero que tenha ajudado a esclarecer o que significa essa soberania. Eu vou passar a palavra para a introdução da Vanessa e depois fica à vontade aí para nós conversarmos mais entre nós. Sim, vamos lá, Vanessa, fique à vontade. Um abraço. Olá, muito obrigada, José Roberto, mais uma vez, por estar aqui com você, dividindo esse espaço. Sempre muito rico, né? Os temas que nós abordamos aqui, os convidados que trazemos neste programa. Hoje, de modo especial, a gente está aqui com, né, o senhor Ivan, a Priscila Capriles e também o Frederico. Eu quero agradecer, né, o aceite do convite, a confiança de estarem aqui conosco nesse diálogo que nós vamos estabelecer sobre esse tema que é tão desafiador, né, que nós estamos vivendo ele ainda, né, não tem um espaçamento para a gente analisar o que vai derivar disso, mas a gente está vivendo, né, então tudo que nós colocarmos aqui realmente são hipóteses, né, são questões que podem mudar amanhã, né? Então, mas é algo que compensa a gente colocar em reflexão, né? Até que ponto a tecnologia ela está sendo aliada da humanidade nas suas condições de uso, né? De estar contribuindo com uma cultura, por exemplo, nacional, né? E com os territórios, de fato. O que a gente vê é um vislumbramento muito grande por todas as ferramentas que estão sendo facilitadas aí, né, nos trabalhos. Isso é natural, é normal. A maneira de trabalhar está mudando, a maneira de pensar está mudando, né? As questões da rede estão mais forte, só que precisamos aumentar o nosso nível de consciência e senso crítico para usufruir cada vez melhor disso tudo que está acontecendo, né? É uma das questões chave para essa virada de fato, né? De tudo que a humanidade conquistou e de que forma que ela está se apropriando dessas ferramentas para mudar a sua realidade física, né? Seus sistemas de relação com o meio, né? Isso é que vai fazer a diferença. E a soberania digital, ela vem de uma forma colocar em pauta a ética, né? A forma como nós usamos
ou alfabetizamos as pessoas para que possam entrar nesse mundo, contribuindo e não só doando seus dados para algum lugar que não sabe aonde, né? E, e fazendo a transformação, né, no espaço que ela vive, né, na maneira como ela entrega o trabalho dela. Não existe extremismos nesse assunto. Ah, a tecnologia é bom ou ruim? Não. Então, é a forma como você conduz o seu caminho com ela, né? Precisamos cada vez mais olhar para o espaço da realidade, né? Nós estamos vivendo aí esse momento de crise climática, de tentar alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, só que sabemos que um sistema de vida igual o nosso é incoerente, às vezes, com as metas que precisamos alcançar. Então, aí tem o despontar aí, né, de experimentar novos estilos de vida, novas formas de trabalho. E aí entra também o campo das artes, né, que a arte ela vem experimentar sem muitas, digamos, sem muitas regras com relação à realidade, mas ela vem sugerir novas realidades. Ela vem, se eu combinar isso com isso, será o que vai dar? Né? E coloca ali, muita coisa vem na onda das artes também. Com isso, acaba mudando aspectos culturais, influencia um monte de coisas. Como você falou muito bem, José Roberto, em cada detalhe aí do seu contexto, né? Um tanto de assuntos que abrange esse tema, né? E o quanto é tão novo para a gente, para colocar algum ponto final. Não existe, é só reticência. E aqui nós trouxemos, né, 3 convidados que convergem com o tema, mas têm olhares diferentes pelas suas experiências, né? O senhor Ivan, ele é da computação, mas ele é de uma computação, assim, que vem seguindo a história da computação, e ele vai falar um pouco, né, do que foi a pesquisa dele e como ele caminhou até agora com isso, né? Vem a Priscila, que é uma professora universitária, está desbravando entre o empreendedorismo social e a computação, e cheia de projetos dentro da universidade com relação a esse diálogo com cidadania e sustentabilidade, tecnologia, né? E o Frederico, que vem trazendo uma nova perspectiva de trabalho, que é a cooperativa de tecnologias, né? Que é um novo sistema de organização de trabalho para atender os movimentos sociais com tecnologias software livre. Né? Então, acredito que aqui a gente vai ter várias informações que depois podemos pesquisar, buscar os caminhos, né, que nós desejamos. Foi o que realmente eu também pesquisei quando fui convidar vocês, né, o Frederico eu achei num livro de economia solidária e digital, a iniciativa dele, e aí eu como pesquisadora, eu fui achando os caminhos para entrar em contato. Então, eu acho que temos que usar a tecnologia com criticidade, com propósito, né, para aquilo que a gente deseja transformar, ver na realidade, trazer de informação correta, ética, né. Então, essa reflexão que eu começo iniciando com vocês, vou deixar a palavra agora para o senhor Ivan, na sequência a gente passa para o Priscila e depois para o Frederico. Muito obrigada. Bom, Vanessa, muito obrigado. Eu sempre fico numa posição difícil, porque só de falar que é de Santa Rita do Sapucaí, eles já botam a coroa na cabeça da pessoa e que nem sempre é real. Então, eu já vou confessar de cara que eu nasci no Vale da Eletrônica, meu pai é fundador da ET, junto com a Sinha Moreira, meus irmãos e amigos eram primeiros alunos, primeiros eletrônicos do Brasil, e eu muito assim, hoje eu fico muito feliz
da minha professora do curso primário me chamar de retardado. Bom, então eu me apresento aqui, um retardado no lugar mais avançado do país, e competindo mundialmente com algumas tecnologias de internet, 6G, TV digital e pioneirismo em muitas coisas. Na realidade, eu saí daqui com 10 anos de idade. Gosto muito de Juiz de Fora, passava aí no convento de Floresta, momentos deliciosos e ouvindo a filarmônica lá da Universidade Federal. Belo Horizonte é meu berço profissional, embora meu berço profissional seja o espaço onde eu dormia, porque o trabalho era no Rio, São Paulo, Belo Horizonte. E conversando com o pessoal aqui de Santa Rita, no Ractal, e eu falava, bom, retardado, qual a razão dele ter alguma consideração dos amigos? E eu querendo ficar bem com todo mundo, eu falava, não, o retardado é que vai lá, é o último. Então ele vê a merda que todo mundo fez na frente e evita. E agora eu acho que talvez tenha sido esse o único motivo de algum sucesso que eu tenho. Nem vou falar de publicações, eu tenho aí umas 100 e poucas obras editadas, desde a primeira aula virtual, à distância eletrônica, em 1965, o primeiro database da Federação das Indústrias, em 1970. Isso tudo nada como mérito meu. Havia na Federação das Indústrias uns 6 santarritenses, todos eles muito melhores do que eu. Mas o retardado fica atrás olhando, vê o que dá certo e fala, gente, é por aí. E fala, olha, ali pode não dar certo, ali pode não dar certo. Daí a pouco a gente vira o retardado genial. O genial fica por conta dos caluniadores. Bom, acho que o tema que está posto aqui é muito bacana. Não vou falar muito de minha história, nem da história de Santa Rita. Vou sugerir meu blog, Cyberveio. Depois eu posto aí. A Vanessa tem Cyberveio, onde eu vou contando um pouco da minha história, um pouco da história de Santa Rita do Sapucaí e um pouco desse desafio do próprio mundo, a história da humanidade. Meu blog técnico, muito antigo, de uns 10, 15 anos atrás, a Interactor, homenagem aí ao Frederico, comunitário. Interactor é interação, é a comunidade. Eu gostaria de me fixar o tema soberania, cidadania e ambientalismo. E aos fatos. Nós estamos com um grande evento nacional de soberania. A decisão hoje do ministro, sei lá das quantas, Careca, me perdoe, excelência, o ministro Careca do STF, que liberou a presença do Elon Musk, e foi um episódio puro de disputa de cidadania. O Elon Musk fez a mesma coisa na Índia, na China, nas Arábias, e anda peitando todo mundo. É um empresário formidável, uma liderança excepcional, mas se o Frederico não me deixar mentir sozinho, é o mandão. Faz o que eu quero e ponto final. Não é nada comunitário. E eu fico em dúvida, porque eu já vi sucessos, tanto na área do mandão, do líder ditador, quanto na área comunitária. A própria Vanessa vem assistindo alguns sucessos nossos na área comunitária com o grupo Renacidade. Então, eu prefiro citar o advogado de falências, que ele dizia o seguinte: eu tenho clientes de todas as teorias. Ou seja qual for a teoria de organização, ele tinha gente que quebrou com eles.
quebrou e estava na área de falência. Então, o episódio de cidadania, não vou adentrar o assunto, porque está aí acontecendo e sendo usado e abusado politicamente, seja como for. É o problema. Eu não acredito, me perdoem, na sobrevivência da soberania. A tecnologia está nos rastreando. A gente quer. Eu quero ser dono da minha casa, mas eu sei lá o que está aqui, só coisa antiga, uma casa antiga, só com coisas velhas, isso e ali, mas quanto de espionagem já está por trás disso tudo? A minha filha faz biologia, Priscila, está no mestrado de biologia lá em Ouro Preto. Tudo que ela faz deve estar sendo supervisionado por todo mundo. Então, nós queremos uma eterna luta pela autoindependência e pela soberania. E estamos frequentemente massacrados pela tecnologia invasora, impositora e tudo mais, não é? O terceiro ponto, então, o primeiro, soberania, está aí a questão da decisão, Elon Musk. Eu ia até ligar o relógio aqui para não exceder o tempo, mas esqueci. O velho sempre esquece das coisas. Me puxa a orelha quando necessário. O exemplo de soberania, não acho que vai durar muito. Vai haver um momento em que vamos ter o admirável mundo novo, ou o globo, né, da Rede Globo, Sociedade Global, Big Brother, o espião em todos os cantos. Huxley já previu isso. Eu até tenho medo de quando chegar essa época, espero já ter morrido, porque não quero enfrentar. Acho inevitável, acho que temos que enfrentar, mas fico em dúvida se temos condição de apelar para a máquina. E a questão de cidadania ambiental, estão aí os incêndios para nos desmentir. A biologia está indo para onde? Para o lixo. A fauna, as coisas, o mundo, esse ano, entrou na crise. Realmente, até agora era conversa. Esse ano entramos na crise do ambiente. E, se não houver medidas fortes, não vamos sair dessa crise. Eu sempre acho, sempre se fala em sobrevivência das organizações, 1%, 2%, o Sebrae tem estatística, diz que aumenta para 10%, o Inatel diz que consegue 40% de sobrevivência. O meu índice mínimo é 100%. Eu não admito cliente meu que não tenha sucesso. Eventualmente, você tem perdas casuais. Estão aí meus casos, mais de 100 casos. Não me lembro de um caso de insucesso. O único insucesso que eu teria seria na minha casa. A Vanessa conhece, é chamada Casa da Vovó. Recebo aqui 400 visitantes no Hacktown. Faço 40 entrevistas e a cidade recebe 30 mil pessoas, quase a população da cidade, e a Casa da Vovó era meu único insucesso, porque eu, na família, não conseguia tomar as medidas, o coração não deixava tomar as medidas necessárias. Então, o meu caso de família foi perdendo. Até que meu filho chegou: pai, chega de coração. E o meu filho, sob minha supervisão, está recuperando a Casa da Vovó, que também é um caso de família, com 110 anos de duração. Meu filho é a quarta geração de um pequeno negócio, não é? A única coisa, antes de terminar, e que eu gostaria de colocar na mesa, né, nem vou falar sobre
a necessidade de sermos interativos, sermos comunitários. Trabalhei muito com moradores de rua em Belo Horizonte. É a questão da inteligência artificial. E meus amigos, eles me exigem, todo mundo para quem eu falo: "Oi, Ivan, fala uma coisa bonita, interessante." Pô, eu falei: "Que merda que eu vou falar?" Eu vou falar uma coisa marcante. E a última besteira que eu falei é o seguinte: ninguém vai ensinar inteligência artificial a nada. Ela vai aprender sozinha. Ética. Inteligência artificial não vai aprender ética. Não, nós não vamos ensinar ética. Ela vai copiar a nossa ética. Então, se formos éticos, ela também vai ser. Se formos aéticos, ela vai nos destruir. Muito simples, ok? Então, são esses 3 pontos que eu gostaria para abrir, e peço desculpas que eu não estou criando nada de novo. Eu estou o retardado que chega sempre atrasado e olha quem foi na frente, fala: está todo mundo quebrando a cara, aquele ali está acertando, aquele ali está acertando, errou ali. Ó, o caminho é mais ou menos esse. Então, gente, fica essa missão, ou essa visão, essa palavra inicial. Podem discordar, e apenas falando sobre governança e normas. Sim, o belo trabalho da norma brasileira de inteligência artificial, as propostas excelentes, apenas que estão lá 29 bilhões de dólares para os 360 dos Estados Unidos e os 340, 50 da China. Quer dizer, eu já fiz, nos meus tempos de juventude, já vi o cinema brasileiro com 10 mil reais fazer um filme que em Hollywood custou 10 milhões de reais. Então, nós temos que entrar sob esta perspectiva. O nosso plano brasileiro tem uma mixaria de 29 bilhões de dólares para investir em inteligência artificial. Não é nada. Só vai ser alguma coisa se o brasileiro mostrar a criatividade dele e fizer com os 10 bilhões o que a China, Estados Unidos e a Europa juntos gastam 1 trilhão, somando os 3 juntos. Então, gente, é isso. É se empenhar para fazer melhor com menos possível. Parabéns ao plano brasileiro. Infelizmente, eu implanto normas há 60 anos, e normas são questões de governo, e encerro falando: se há governo, sou contra. É assim que eu encerro. E fico aí para o debate. Oi, Ivan. Muito obrigado por você estar participando aqui com toda a sua experiência. Existe um dado que eu estou até com uma reportagem aberta aqui que eu estava lendo, que o rapaz está falando aqui o seguinte, que para nós chegarmos à soberania digital, nós temos que passar primeiro pelas universidades. E que o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, ele precisa de conectar-se com recursos naturais, em área em que nós somos privilegiados, nós temos muita energia, né? Se bem que quando essa reportagem foi escrita, nós tínhamos muita energia, energia limpa, energia da hidroeletricidade. O problema é que nós vamos ter um problema daqui para frente, porque nós estamos com rios da Amazônia secos, né? Então nós estamos com problema digital, nós estamos com problema ambiental. Mas vamos dizer que a gente consiga corrigir isso, né? São Pedro lá em cima, abra as torneiras, aconteça algum milagre, né? Que apareça o El Niño aí, que diz que a Nina ainda não entrou. Se a Nina entrar, chove na Amazônia, vai encher os rios, então nós vamos ter rios aéreos e parará. Agora, a vantagem que o Brasil tem é recurso natural, porque um complexo de dados consome muita energia, e o consumo de energia faz um aquecimento brutal. A gente precisa de água para resfriamento. Olha que coisa interessante. Então, é possível sim que a gente, com inteligência artificial, sem investimento, consiga ter grandes ideias, mas nós não vamos ter trabalho porque a gente depende de um maquinário pesado.
Então, para ter soberania digital, nós temos que ter infraestrutura digital também, que é para manter. Eu só queria colocar esse dado aí, porque, como você falou, antigamente você podia ter uma câmera, ter uma boa ideia e fazer um bom filme. Não precisava daquela parafernália eletrônica, né? Ou quase isso que os filmes estrangeiros utilizavam. Hoje você precisa de muitos dados, de muita rapidez, de muita energia e precisa de água. Então, quer dizer, tem que haver um investimento minimamente em infraestrutura e ele tem que passar pelas universidades. Bom, agora, já que eu fiz essa intervenção aí, vamos passar para a Priscila. Priscila, você está dentro das universidades. Fala aí qual é o seu Falar o que que as parecer. universidades pensam não dá, eu vou falar o que a Priscila pensa. Isso, claro, claro. Mas assim, é sempre a sua experiência. Fique à vontade, tá? Não, com certeza, assim, primeiro que é uma honra falar depois do Ivan, né, com tanta bagagem, com tanta experiência, mas eu tive a oportunidade de começar a construir minha bagagem e minha experiência desde muito cedo, né, então eu comecei, ainda criança, na década de 80, já mexer com computadores, né, tive o privilégio, porque meu pai sempre foi um curioso, né, e ele trabalhava na área, né, de organização e métodos, né, que existia antigamente, Minha e, profissão original. ó, muito bom, viu, Ivan? Então, estou em casa. Então, meu pai era profissional da área de organização e métodos e trouxe para casa, né, os nossos primeiros contatos com computadores, que na verdade era um teclado que a gente ligava na TV, né, e usava o toca-fitas, era o nosso disco rígido, né, e ali eu fui aprendendo a programar, fui aprendendo a fazer bancos de dados. Daqui a pouco as empresas começaram, né, a digitalizar as suas bases de dados, que ficava todos naqueles grandes gavetões, né, aqueles arquivos, né, com aqueles montes de fichários de papel. E aí eu comecei trabalhando digitando, né? Só que na época não existia curso de digitação, mas tinha muita datilografia. Então eu fiz cursos de datilografia, que era para aprender a digitar mais rápido no computador, né, e acelerar os processos, porque não existiam digitadores, né, aqui no Brasil, né, para poder dar cabo de tanto dado, né, e tanta coisa que tinha que ser digitalizada de uma hora para outra. E fui caminhando nessa área. Só que você falou da sua filha, né, que é bióloga, Ivan. Eu sou biomédica de formação. Fiz um ano de biologia, depois fui para a área de biomedicina. E quando criança, né, eu sempre tinha o sonho de fazer. Eu sempre falava, quando eu crescer, eu vou usar tecnologia, né, para melhorar a vida das pessoas que tinham deficiências físicas, né? Uma vez na rua, né, no parque, vi uma criança, né, e eu perguntei para o meu pai o que tinha acontecido, que a criança não tinha braços, e meu pai me explicou que provavelmente a mãe tinha tomado uma medicação, né, por falta de uma informação que já se divulgava naquela época do efeito, né, da talidomida em gestantes. Então, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, falei assim, não, a gente tem que poder usar computador de alguma forma para ajudar essas pessoas. E foi aí que eu fui crescendo, né? O pessoal me chamava de a esquisita, né? Falei assim, como assim você vai fazer isso, né? E hoje eu trabalho com isso, né? Então, meu filho, quando ele pergunta, mamãe, você acha que eu já deveria saber o que eu quero fazer quando eu for para a faculdade? Aí eu falo para ele, não, você não precisa se preocupar com isso, porque a profissão que eu trabalho hoje, ela não existia quando eu tinha a sua idade. A gente criou essa profissão, a gente construiu essa profissão. Então, você tem que pensar qual que é o seu sonho, o que você quer fazer, e você vai construir isso. E a gente vê hoje a tecnologia fazendo bastante isso, né? A tecnologia, ela tem entrado nas escolas, tem entrado na universidade, né? E a disseminação dela tem proporcionado abrir o modo criativo, mas também
pela falta de você ter uma gestão, de você ter uma orientação, essa criatividade ela acaba exacerbando tudo que há de bom e tudo que há de não tão bom nos seres humanos, né? E a gente vê tanta briga, tanta falta de ética, falta de cidadania, né? Nas redes sociais, nas inteligências computacionais. Então, o Ivan trouxe um ponto importante, né, quando falou aí da Rede X, né, retornando, né, o antigo Twitter, né, retornando para o Brasil, e não só foi uma disputa, né, de soberania, de cidadania, né, de qual que é o respeito que alguém de fora tem ao cidadão brasileiro e à tecnologia brasileira, mas também com relação a como que a gente consegue proteger os nossos jovens da desinformação, porque a gente tende a acreditar que ter cada vez mais acesso a dados, que esses dados vão gerar informação útil, o que não é a verdade, né? E que esses dados eles vão estar tratados com a mais bela pureza que existe no ser humano, o que também não é verdade, né? Então, a gente vê, sim, né, muitas inteligências computacionais. Eu não gosto de usar o termo inteligência artificial, vocês não vão me ver usando, né, na nossa conversa esse termo. É uma inteligência computacional, né? A gente usa o computador para transferir o que a gente acha que é conhecimento para ele, né? Priscila, E Priscila, pode falar. é uma velocidade de conexão de dados que dá a impressão de inteligência. E Pois quem é. sabe muito não necessariamente cria alguma coisa com isso, não é? Mas, Exatamente, mas Roberto. é, Eu falo isso muito para os meus alunos, que primeiro a gente tem que entender o que que é dado, que esse dado ele vai gerar uma informação, e para ela gerar essa informação primeiro tem que ser útil e eu tenho que saber o que que eu estou perguntando para esse dado, né? Porque senão eu pergunto uma coisa e ele responde outra. E essa informação ela só gera conhecimento dependendo da minha bagagem enquanto ser humano. O quanto que eu aprendi na minha história, o quanto eu aprendi na trajetória da minha vida. Então, se eu não me disponibilizei enquanto ser humano a viver, a experienciar, a encarar o mundo real, aquela informação, quando ela chegar para mim, ela não vai me dizer nada, porque ela não vai representar uma realidade que eu não conheço, né? E que eu não vou saber como é que é, eu não vou conseguir tirar aquela abstração para os meus sentimentos, porque eu não tenho experiência olfativa, degustativa, tátil, visão, eu não tenho nenhum tipo de experiência em relação àquilo, então aquela informação não vai se transformar num conhecimento para mim, né? Então, mais uma vez, mostrando da importância disso com a cidadania e com o meio ambiente. Com relação à ética, novamente, a gente vê um problema muito grande, que é justamente a transferência do racismo, machismo, homofobia e todos os níveis de preconceito que moram em nós seres humanos, né? E muitos deles por contexto histórico, porque nós crescemos ouvindo que aquilo assim é certo, assim é errado, e de repente a gente está vivendo uma geração em que não existem mais esses certos e errados que existiam até 20 anos atrás, né? A gente tem um novo pensamento universal que é mais comum a determinados países do que em outros, mas, mais uma vez, faz a gente entender que quando eu transfiro os meus preconceitos e os meus preceitos, né, o que eu acredito que é certo e errado, para essas bases de dados, justamente como você também comentou, José Roberto, eu estou ensinando a esse computador a realizar conexões com esses dados e, no final, trazer um julgamento, trazer uma informação que vai vir cheia, né, desses vieses, como a gente chama, né, na área de computação.
Isso é muito perigoso, Porque ele porque se a aprende o gente não. certo e aprende o errado, né? Com certeza, é o que nem, eu falo que é que nem criança, né? A É, criança vai saber o que é certo e o que é errado, mas ela só sabe o que é certo e o que é errado, distinguir um do outro, porque alguém falou para ela, ó, alguém categorizou o certo e categorizou o errado. E aham. aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente também não é dono das verdades do que é certo e do que é errado, né? Isso depende do contexto em que a gente vive, da sociedade que a gente vive. Então, a gente tem que tomar cuidado e manter hoje em dia, para trabalhar com inteligência computacional, a gente tem que estar com a mente aberta, né? E tem que estar disposto, né, a ensinar. Não só, claro, ensinar as tecnologias, os algoritmos, os programas, né, a como trabalhar esses dados, mas ensinar a população, principalmente crianças. Eles acham muito divertido trocar o rosto de um colega com o corpo do outro, mas não entendem que isso gera uma falsidade ideológica, né? Eles acham bonito pegar a voz de um colega e botar no corpo de outro colega. E mais uma vez que isso é uma fraude, né? Então a gente tem que ensinar eles que, ok, se você faz isso como uma liberdade artística, é uma coisa. Agora, quando você usa isso para criar frases falsas em uma ação judicial, em uma campanha político-partidária, isso já virou crime, já não é mais arte, né? Então, aí entra a literacia, a gente de fato ensinar as pessoas, primeiro, o que é ética e o que é moral, que já se perdeu há muito tempo, né, de ensinamento nas escolas, infelizmente, para depois, então, a gente vir para introduzir a elas o uso consciente dessas tecnologias. Porque aí depois ela não pode mais falar, eu não sabia que isso era crime, né? Eu não sabia que não podia fazer isso. Mas eu acho que a gente tem muito que conversar, muito papo para bater aqui. Também não vou me delongar demais, mas eu fico muito feliz da gente estar aqui, né, com essa equipe linda debatendo a soberania e trazer aí a expectativa. Eu tive a oportunidade, né, de estudar no meu mestrado e doutorado no Laboratório Nacional de Computação Científica, que está sendo aí um dos campos, né, em uma das sedes que vai receber toda a parte da infraestrutura de toda essa discussão que está sendo feita em cima justamente da ação brasileira de inteligência artificial. E é isso mesmo, Zé Roberto. A gente falava que Petrópolis era uma cidade que chovia muito, que era úmida demais, mas nunca tinha água suficiente para refrigerar os computadores e os servidores que a gente trabalhava, né? Volta e meia, puf, caía tudo e a gente falava: cadê a tecnologia toda se você não tem água e luz? Né? Então, o meio ambiente tem que estar junto. Meio ambiente tem que estar junto. Antes da gente passar a palavra ao Frederico, eu só queria dizer uma coisa aqui. Eu já falei aqui em off, antes de nós começarmos a gravar, eu falei aqui que eu faço vídeos, né? Então, olha como é que são as coisas. Eu fiz um vídeo chamado O SUS, a história de um sucesso. E essa reportagem ela veio historiando como é que o SUS era, como é que são as... Ele até colocou aqui para mim aqui. E, não, não, quem colocou foi o Ivan, né? Então, eu fiz esse programa e coloquei no YouTube. Aí como eu achei que era muito interessante, e agora em épocas de vestibulares, os meninos sabiam o que que é o SUS, o pessoal mete o pau, fala mal. O José Serra, que é um sujeito, um político que eu não gosto muito, falou que os que falam mal do SUS são aqueles que não usam, e é verdade. Eu sou uma das pessoas que uso o SUS e preciso de usar, por motivos particulares que não vem ao caso, e tem sido assistido, né? E vejo outras pessoas sendo assistidas. Bom, então eu fiz quase que uma ode ao SUS, mostrando que é um programa viável, e citei a frase do Bill Gates. O Bill Gates disse que todo país do mundo deveria ter um SUS, um programa social como o SUS, né?
que foi baseado no sistema do Reino Unido e que é melhor do que ele, que atende quaisquer pessoas, as que pagam, as que não pagam, as que têm condição, as que estão caindo no meio da rua, inclusive estrangeiros. Você acredita que o algoritmo do YouTube ou do Google disse que o meu programa era um programa depreciativo e que eu estava fazendo campanha do ódio? Discurso de ódio, mas é porque você provavelmente usou aquelas palavras mágicas, né, que elas podem ser interpretadas tanto com um aspecto positivo quanto com um aspecto depreciativo, Exato. Então né? isso E aí, se significa você que, não rotula correto, ele não aprende correto. onde se conclui que a inteligência artificial é burra. Que ela parte do raso, tá certo? A inteligência artificial, ela não é inteligente. Se ela fosse inteligente, ela não ia pegar uma peça inteira e dizer que aquilo ali é um programa depreciativo. E o que é pior, ela aponta o dedo para mim e falou assim: você fugiu da minha e tal. Eu peguei e escrevi um texto assim, péssimo para eles, né? Falando, eu sou professor, não estou aqui para suportar a burrice do seu algoritmo, corrija isso, quero esse troço agora e tal. Fiz aquelas babaquices que não adianta nada. Mas você está entendendo? Porque quando você. Não sei se você já teve a oportunidade de acontecer isso. Às vezes você está no telefonema, aparece uma inteligência artificial. Se você começar a gritar, ele percebe lá do outro lado que você está impaciente e começa a agilizar, te mandar para o outro lado, né? Outro dia, a inteligência artificial do meu carro, eu mandei ela calar a boca, ela falou, não fala assim comigo. Eu falei, cala a boca, ela ficou quieta, desligou, parou de falar. Por quê? Porque ele conhece o limite. Então, ele não tem inteligência, tá entendendo? É preciso ficar importante, é importante as pessoas perceberem aqui. Você tem maneirismo de conexões rápidas, muito dado. Ter dado na inteligência. Tem gente que é uma enciclopédia inteira e não faz nada com isso, né? Os nazistas quase acabaram com o mundo, eram extremamente inteligentes, extremamente cultos e refinados em seus gostos. E, no entanto, fizeram o que fizeram. Não é isso? Então, só para fazer a passagem aí, é muito importante dizer, como você disse, a palavra inteligência artificial está errada, não deve ser usada. Não é? Fala, Eu Ivan, pode queria falar. até. Eu não tive coragem de falar, porque apesar de meio metido a besta, mas de vez em quando eu sou educado. O conceito do projeto brasileiro de inteligência artificial, o conceito de inteligência artificial é burro. Primeira, primeira coisa lá no projeto, conceito de inteligência artificial. Aquilo é computação inteligente e não inteligência artificial. Às vezes conceituaram para um nível que a Priscila sabe já está dominado. Agora, para a inteligência artificial, ainda não. Aquilo é burrice artificial. Burrice artificial, ela é rasa. Ela vai pelas palavras, pelo significado de uma palavra sem contexto. Olha, você xinga uma pessoa de burra quando ela pega uma frase sem contexto e diz que aquilo é aquilo ali. É o que a inteligência artificial faz. Quem que dá o contexto para ela? Somos nós. Então, somos nós os programadores, somos nós os que estamos agindo ali, às vezes inadvertidamente. Então, a palavra inteligência aí, inteligência é a nós, né? Outra coisa que o Nicoleles fala, o cérebro, ele não é digital, ele é analógico, né? Ele não tem o bit 0 e o bit 1. Ele tem infinitas coisas entre o 0 e o 1. Então, ele é analógico. E como analógico, ele percebe matizes, que é o que a digitalização não consegue. Mesmo que você consiga um computador quântico ou um computador biológico, ele não vai ser analógico, ele ainda vai ser baseado em bits. Ele ainda vai ser digital. Então, o computador nunca vai chegar à biologia humana, que é a biologia da essência, né? De você fazer uma interface, de você conseguir vislumbrar uma coisa que não está presente, imaginar. Oi. Aí, você me permita discordar. Ah, Eu acho que o cérebro neural vai existir e muito breve, sim, mas ele será igual ao humano? Você acha que sim? igual ou superior. Tá. Então eu vou deixar essa discussão sua com o Aliás, Nicoleles. Eu vou deixar essa discussão sua com o Nicoleles. Bom, não vamos entrar por aí, senão a gente vai comer a fala do Frederico. Ô, Vanessa, sim. você está mais uma vez quietinha aí. Quer fazer alguma observação? Estou captando aqui os contextos, depois eu falo. Ah, então tá. Posso passar então para o Federico, né? Tá. Pode. Federico, fica à vontade. Pode falar. Tá. Bom, começar colocando meu chapéu de biólogo, né? E eu acho que é importante a gente ter isso, porque
talvez uma coisa que falte, né, seja o nome que se der, seja inteligência computacional, inteligência artificial, o que for, o conceito de inteligência entre os seres vivos é complicado, né? Um gato é inteligente, um cachorro é inteligente, o que a gente está chamando de inteligência, né? Então, a gente tem, assim, pessoas que tentaram quebrar em várias inteligências, então, esse conceito em si é complexo, né? Eu acredito em processamento, e aí eu acho que o que chamamos de inteligência computacional artificial tem muito mais a ver com processamento e tomada de decisão baseadas em processamento do que efetivamente um raciocínio, né, no sentido formal da palavra, no sentido lógico da palavra. A gente tem diversos experimentos, né, de simulação, de raciocínio e tudo, mas existe um problema na máquina, que a máquina ela tem uma entrada. Então, por exemplo, a gente tem os sentidos. Então, nosso cérebro não processa somente aquilo que ele lê. Enquanto você está lendo, você está escutando, você está sentindo um cheiro. Então, você tem todo um aglomerado de informações que vão para além simplesmente do input, output de computação. E a gente não valoriza esse tipo de coisa, né? Eu estou com uma sobrinha, né, recém-nascida, fazendo um ano agora, e criança é esponja. Então, isso é que é fascinante quando você começa a pegar uma criança e entender. Quer dizer, ela absorve tudo que está em volta dela, literalmente tudo. E ela vai começar a filtrar essas coisas com o tempo. Aí você começa a construir suas conexões, reforça aquilo que é bom. Quer dizer, na prática, o que a computação tenta fazer é imitar esse uso, né? Aí você tem os tagueamentos, os reforços, né? Quando você trabalha com computação, com inteligência computacional. E é interessante porque a própria biologia, eu acho que tem muitas respostas para a gente, né? Uma das principais, que eu sempre defendo, e eu acho que o software livre tem muito essa pegada, chama-se diversidade. Né? Se você fizer uma monocultura, aquilo está fadado ao fracasso, e quem, né, faz as grandes plantações, aquela coisa do agro é pop, não é tão pop assim, né? Então, o que a gente vê é toda monocultura exige um trabalho, uma manutenção, uma reposição de nutrientes, e quando você mexe, por exemplo, com agricultura florestal, agrofloresta, a própria floresta começa a retroalimentar aquele sistema, né? Então, as experiências que a gente tem de agricultura associadas a plantações nativas são muito mais eficientes no sentido pleno da palavra. E daí que vem uma coisa muito bonita do software livre, é que justamente ele não está preso num conceito simples, né? Então, falando bem rapidamente, o conceito de software livre, muita gente acha que software livre é software de graça, e não é isso, isso é reduzir muito. Então, software livre é todo aquele software que você consegue alterar o código, você consegue distribuir livremente aquelas alterações, você consegue estudar o código. E aí tem uma série de características interessantes. Por exemplo, se você usa um software proprietário, por exemplo, um Office da Microsoft, tudo aquilo, toda vez que dá um pau, que você manda uma mensagem, contribua com a gente, indicando, aquele conhecimento pertence a uma empresa, pertence à Microsoft. Quando eu desenvolvo um software livre, como o código é público, todo conhecimento produzido com software livre é público, pertence à humanidade. Se você quiser construir um navegador hoje, você não precisa partir do zero. Você pode pegar os diversos motores que existem aí. Aliás, a Microsoft fez isso. O novo Google Edge, a base dele é o Chromium, que é um software livre, que a Google usa para criar o Chrome, que a Opera usa para criar o Opera, e por aí o Vivaldi usa para criar o Vivaldi. É tudo baseado em um único motor de software livre. Então, aí, essa é a diferença que eu acho. A primeira questão importante é essa, né? E, além disso, você tem uma questão da personalização. Aquele software não está funcionando bem para você, se ele é livre, você pode adaptá-lo. Então, por exemplo, o meu papel na comunidade de software livre é traduzir para o português. Se você tem um software proprietário que só existe em inglês, e a empresa não tem interesse em lançar aquele software em português, é um problema seu, você vai usar ele em inglês.
Se você tem um software livre em qualquer idioma e você quer traduzir para português, qualquer pessoa pode fazer isso. Então, você tem esse conceito dessa liberdade, esse conceito da maleabilidade e da diversidade. E, por fim, quando a gente fala em soberania, não existe soberania com software proprietário, por um motivo simples. Você não sabe o que o seu sistema operacional está fazendo enquanto você não está vendo. Aliás, sabe, né? O Snowden falou para a gente o que acontece, ele está lá hoje, refugiado na Rússia. Né? O Assange falou para a gente o que acontece e só agora ele foi liberado. Então, quer dizer, a gente sabe, mas a gente prefere fazer de conta que não. Então, não adianta fazer essa discussão de, vamos ser soberanos e continuar usando o Windows. Isso não existe. Isso não existe. Porque você não sabe o que está acontecendo ali. Né? Eu, por exemplo, fiz o meu mestrado em bioinformática. Eu desenvolvi os códigos e eu aproveitei, e não foi do zero. Alguns foram para atender o algoritmo que eu precisava, mas a maioria deles já era da comunidade. O que eu fiz? Peguei, alterei os parâmetros para atender a minha demanda e pronto, eu economizei um tempo gigante nessa história. Né? E aí, a gente tem esperança, sabe, Ivan? E isso é interessante, né? A gente acha que não, mas, por exemplo, eu não uso hoje, todas as mídias sociais que saíram até hoje, tirando o Facebook, eu tive uma conta nelas. E eu vi como é que isso evoluiu para muito pior. Né? O Instagram, originalmente, era uma mídia social de fotógrafos. E era maravilhoso o Instagram original. As pessoas publicavam fotografias. Só tinha o botão de like, o coraçãozinho. Não tinha mais nada, não tinha comentário, não tinha nada. Então você podia gostar ou não da fotografia da pessoa. A partir do momento que ele se torna uma ferramenta integrada numa outra mídia social, que é o Facebook, que você publica e manda a foto para lá, aquilo perde o contexto. E hoje a gente tem uma série de mídias sociais que são livres, que são abertas e que você controla. Né? O nome disso chama-se Fediverso, que é uma transliteração do inglês, que é Fediverse em inglês, que é Federated Universe. Então é um conceito que funciona assim. Você tem uma conta no Twitter, você tem uma conta no Facebook, você publica no Facebook, o pessoal do Facebook vê, publica no Twitter, o pessoal do Twitter vê. Com o Fediverso, seria como se você publicasse no Twitter e eu posso te acompanhar lá do Facebook, eu não tenho que criar uma conta no Twitter. A Meta está começando a engatinhar nisso com o Threads, que ela incorporou no Instagram. O Threads é uma tentativa da Meta de entrar no Fediverso, que é uma coisa que existe desde 2008, não é novidade nenhuma nisso. Apareceram umas palavrinhas na época do bloqueio do X, Mastodon, por exemplo, ficou meio na moda, que é uma das mídias do Fediverso. Eu, por exemplo, uso uma outra mídia, chamada Friendica. Tem um servidor, tem uma VPS, eu instalei a Friendica lá nesse servidor, e ele é meu. Ou seja, no dia que eu quiser encerrar, eu desligo esse servidor, os meus dados vão desaparecer completamente, sem deixar rastro. Eu sei onde os meus dados andam, porque está no meu servidor. Então, eu tenho controle pleno do que eu estou publicando. Então, essa é a diferença. E é nesse ponto que a gente tem. Então, quando se trabalha com tecnologias livres, você tem controle absoluto do seu processo. Se você for um programador, inclusive, você pode alterar o código para te atender do jeito que você quiser. Você não precisa ficar só na superfície dele. Então, na EITA, que é uma cooperativa de tecnologia, a gente trabalha justamente com isso. A gente trabalha com softwares livres, já há alguns anos. Então, a EITA, ela... Deixa eu até pegar os dados aqui certinho. Frederico. Então, a gente está na EITA... Oi, desculpa. Frederico, antes de você entrar na cooperativa, na ITA, que é muito interessante para o nosso público, eu queria que você falou de soberania, questão de dados, e você ser dono dos seus dados na internet. Eu sou muito preocupado com uma coisa, eu não sei se faz alguma interface com o que você está falando, me perdoe a ignorância, mas a nossa segurança está ligada à Starlink do Elon Musk. Sim. Isso é pavoroso. Mas dá para você falar uns minutinhos? Eu sou muito preocupado com isso, porque nós estamos na mão de estrangeiros com relação à nossa segurança, segurança inclusive militar. Dá para você falar 2 minutinhos sobre isso aí para o nosso público ficar entendendo? Tem várias questões aí, porque o pessoal fica assim,
Não, gente, bobagem. É dado só que está indo e vindo pela Starlink, isso não é problema nenhum. O dado é criptografado. Primeiro, para o sinal do Starlink chegar numa antena, aquela antena tem que ser georreferenciada. Ou seja, eu sei exatamente onde está cada um dos antenas. Agora vamos pensar, o Exército, por exemplo, achou maravilhoso falar que ele usa as antenas da Starlink. Olha que maravilha. A gente tem uma empresa estadunidense que simplesmente sabe exatamente onde está cada uma das tropas nossas no meio da Amazônia. Olha que beleza. Isso é uma coisa que qualquer um que falasse ia falar assim, não, absurdo, o que é isso? Gente, a gente fez isso, e pior, tem um orgulho ignorante de achar que isso é uma vantagem. Então, e vai mais além disso, sabe, Zé Roberto? Quando você pega o seguinte, a Starlink é um caso, além disso, quando a gente usa, e as universidades, né, então, aliás, a Prefeitura de BH também, e várias outras, quando você usa serviços do Google, ou da Microsoft online, as pessoas esquecem que e-mail é texto puro. E-mail não é embaralhado, não é criptografado. Então, o e-mail não sai de um lugar e brota no outro. Ele vai pulando de servidores pelo mundo afora. A partir do momento que eu controlo os e-mails, a Google poderia literalmente ler todos os e-mails. Não, mas pelo contrato eles não podem. Ok, a Assange falou que eles fazem. Não sou eu que vou discutir, o cara era técnico lá dentro. Ele mostrou todos os backdoors que tem disponíveis. Então, assim, é muito mais trivial do que parece, né? Quando você instala um aplicativo no celular, experimenta ler ao que ele tem acesso. Ele tem acesso, vários deles, ao seu georreferenciamento, ou seja, a qualquer instante aquele aplicativo sabe onde que você está. Então, assim, é muito mais sério. Aí o pessoal entra e então não vou fazer nada, vou morar nas cavernas. Não. De novo, a gente tem alternativas. Primeiro Pelados. Hã? Largados e pelados. É isso. Largados e pelados. É bem isso. E aí a gente tem, primeiro, capacidade para isso. Grande parte da comunidade de software livre está no Brasil. A gente tem contribuidores de software livre aqui que, assim, contribuíram com muitas linhas de código. Então, a gente tem capacidade para isso. Recife, no início dos anos 2000, né, a Nokia implantou um centro de referência lá que era todo baseado em software livre. Depois a Nokia mudou os rumos né, e fez uma bobagem atrás da outra. Mas a Nokia, no início dos anos 2000, todo mundo sabia, era uma referência disso. Então, assim, a gente tem potencial para isso. Agora, tem que ter o estímulo. Você tem que ter o seguinte, uma valorização daquilo ali. A questão software livre não oferece propina. Software livre não paga por fora quando você faz um contrato com software livre. Então, às vezes é difícil argumentar, né, contra valores, contra números. Mas a gente tem que ter essa clareza de que se você não dá para falar em soberania se você não controla o dado, se você não controla por onde esse dado passa, se você não controla onde o dado é armazenado. Não dá para falar nisso, porque sempre o seu dado vai estar na mão de outra pessoa. E esse é o ponto, sabe, que eu acho que é fundamental, a gente tem que ter essa clareza. Não dá para você falar em soberania se você não sabe o que aquele software está fazendo, porque você não consegue fazer auditoria nele. Você não tem acesso ao código. Eu não sei o que ele está fazendo. A empresa fala que ele está fazendo uma coisa. Será que é só isso? Por que essa ansiedade hoje de qualquer aplicativo que você põe em celular, se você desliga a internet, desliga os dados, é aplicativo que para de funcionar, mas é um editor de texto aqui, por que ele parou de funcionar? Então, por que essa ânsia por estar conectado o tempo todo, sendo que aquilo não é nem a função básica daquele software? Então, são essas questões que a gente tinha que estar fazendo. Né, e não qual mídia que é melhor, porque aí o pessoal fecha o Twitter e vai todo mundo para o Blue Sky. O Blue Sky também é proprietário, também tem dono, corre o risco de passar por tudo que o Twitter está fazendo hoje. Mesma coisa. Então, sim, você está trocando 6 por meia dúzia, de jeito ingênuo até isso. E o Blue Sky foi criado por pessoas que saíram do Twitter. Na época, Exatamente. foram mandados embora do Elon E o Musk. Blue Sky tem mais um detalhe.
o Blue Sky teve a oportunidade de entrar no Fediverso, de entrar nas redes federadas. O que eles fizeram? Vamos criar um protocolo próprio, porque a gente vê uns problemas no protocolo do ActivityPub, que é o principal do Fediverso. Peraí, tem problema? Conserta, ajuda a gente a consertar. Mas não, eu quero ter o meu protocolo. Então, qualquer empresa, qualquer software que fala assim, você tem que usar porque é assim que eu faço, eu tenho muita desconfiança disso. Porque se você pode usar um protocolo documentado, público, ter menos trabalho de programação, economizar dinheiro, mas você prefere desenvolver o seu do zero, alguma coisa está esquisita nessa história. E aí entrando, né, na questão, gente, da EITA, né, então a EITA é isso, primeiro que é uma cooperativa, que já é um arranjo estrutural diferente, né, quando você fala em cooperativa, ela pertence a todos os seus trabalhadores, então todos nós somos iguais na EITA, a gente fica brincando lá, porque tem aquelas coisas, tem que ter o presidente, então a gente fica, né, chamando quem está no cargo de presidente, não, é a palavra do presidente agora, mas assim, é muita zoeira. Eu entrei oficialmente na EITA esse ano, eu comecei a trabalhar no ano passado, eu fui cooperado esse ano. A minha fala tem o mesmo peso da fala dos fundadores da EITA. Eu participo das reuniões, obviamente a gente tem um respeito pela história, isso é indiscutível, mas assim, meu voto é o mesmo. Né? Então eu falo assim, eu quero trabalhar nesse projeto, eu tenho competência técnica, eu vou entrar naquele projeto. Então, começa um diferencial por aí. E quando a gente trabalha com tecnologias livres, a gente está virando para aquelas... a EITA tem um detalhe, a gente só trabalha com membros da sociedade civil, a gente não presta serviço para governo, a gente não presta serviço para empresas, por uma questão de ideologia da cooperativa. A gente acha que esse é o setor que a gente pode contribuir mais e que muitas vezes é meio deixado de lado, né? Então, a gente trabalha com organizações da sociedade civil. E a gente está garantindo para essas organizações que a gente tem uma segurança naqueles dados e um processo que é transparente. Se a qualquer hora eles interromperem o trabalho com a gente, eles vão pegar aquele produto, vão pegar aquele site, vão levar para outro lugar que vai continuar do mesmo jeito. Não tem aquela coisa de, não, você comprou meu software, é só aqui que eu posso te dar manutenção, daqui, se você cortar o meu contrato de manutenção comigo, você perdeu o acesso. Então, a gente não tem isso. Né? Então, a pessoa é livre para trocar e para ir para alguma outra coisa que a atenda melhor. Então, e esse tipo de... Hoje a gente já tem, em 13 anos, né, mais de 150 trabalhos, e a gente já trabalhou para mais de 150 clientes. Então, assim, tem de tudo. Tem aplicativo mobile, tem trabalho de identidade visual, por exemplo, design, né, que as pessoas falam, tem na parte de visualização de dados, inclusive de tratamento de dados, tem criação de site, que é uma coisa que a gente faz bastante. A minha frente de trabalho específica lá, são duas, na verdade, que é o Varal, que é uma implementação do Moodle, que é um software livre de educação, né, de educação à distância, e o Nextcloud, que é uma ferramenta de trabalho em grupo, né, que reúne edição de documento, que reúne Kanban, calendário, agenda. Eu, por exemplo, eu sincronizo a minha agenda do celular com o servidor nosso da EITA. E eu sei que é o servidor que eu estou tomando conta, eu sei onde que está o meu dado, eu sei o que está acontecendo. A gente tem um servidor de chat, um bate-papo, né? Igual você tem um WhatsApp da vida, a gente tem um próprio, que é da Rede Matrix, que o servidor também é próprio. Então, o servidor está sob o nosso controle. Então, ou seja, você consegue criar todo um ecossistema hoje baseado em software e soluções livres, né? E ter essa clareza que o foco do software livre não é o código é consequência. O foco do software livre é uma discussão de liberdade a partir do momento que você tem um controle sobre o que está acontecendo. Se você não controla aquilo, você está na mão de outra pessoa. Então, você não tem liberdade, você não tem soberania. Excelente fala, Frederico. Obrigado. Me ouvindo? Parabéns, Isso é Frederico. ótimo. E Eu praticamente endosso
99,9% do que você falou, a sua referência ao software livre é perfeita, não há o que acrescentar nada. A minha dúvida, que é também a sua, sobre a possibilidade de soberania, porque a espionagem está aí, e pesada, e eletrônica, não é? A única coisa que realmente nós vamos divergir é quanto ao futurismo. Mas futurismo é chute, né? Eu, como sou mais velho, se eu quebrar a cara já não tem importância, eu chuto mais forte. Vocês mais jovens têm que ficar mais cuidadosos, que vão ser cobrados. Eu não, daqui a uns tempos eu estou enterrado e fica aí, falem mal, mas falem de mim. Ok? Parabéns, foi muito bacana, gostei. Eu agradeço aí pela intervenção do Ivan. Frederico, eu tenho um receio até de te fazer pergunta, porque eu entendo muito pouco disso que você está falando, entendeu? Assim, a minha ideia de dados é, por exemplo, todas as vezes que eu estou mexendo no computador, no celular e eu quero fazer um determinado desenvolvimento lá, eu como não entendo, ele logo pergunta pela minha geolocalização. Aí eu pergunto para mim assim, por que ele tem que saber onde é que eu estou para fazer aquilo que eu quero que ele faça? Sabe? Porque eu não entendo por que ele tem que saber onde é que eu estou, entendeu? Então eu já fico cismado que é isso que você está falando. Eu acho que ele tem que. Eu estava lembrando aquele negócio dos pagers que aconteceu lá no Oriente Médio, por exemplo. Poxa, então quer dizer que se de hoje para amanhã eles resolverem fazer uma guerra cibernética, aí nós corremos risco aqui também, né? Porque o camarada te acha que resolve, acha bonito explodir. Vamos dizer que seja um terrorista aí de algum outro lugar aí, porque lá eu não entendi bem por que que aconteceu aquilo, se o que eles queriam fazer com aquilo ali, se era terrorizar, que diabo que era. Eles falaram que tinham uns determinados caras lá, mas acontece que aquele ali explodiu no meio de uma feira, no meio de um apartamento, matou criança, eu não entendi. Agora, aquilo ali é um produto que não é celular, né? Então ele tem que ter saído dali com um dispositivo capaz de explodir, né? Não é localização. Mas o celular não, o celular ele pode, Tempo né? real. Aquilo ali eu vi algumas explicações, uma delas que é a mais, inclusive, comprovada, né? Porque eu acho daí uma coisa importante também, né? Teoria de conspiração é a coisa mais fácil de achar. É, E eu peguei uma que o cara ele pegou os dados e foi apresentando os dados. Como que Israel comprou uma empresa que produziu aquilo. Aquilo ali é um negócio, gente, que foi planejado há meses. Aquilo não foi criado na hora. Então, ele foi provavelmente programado para explodir em determinado momento, né, porque ele não tem controle. Ou eles poderiam ter disparado um sinal, mas o cara falou, mas a antena tinha que ficar perto, porque o alcance é curto. Então, assim, agora, existem questões mais complicadas, sabe, Zé Roberto? Quando a gente fala de monitoramento, a gente fica pensando assim, eu não coloco meus dados na internet, então ninguém sabe nada de mim. Monitoramento que a gente fala hoje é o seguinte: é o tempo que você demora vendo uma foto no Instagram. É onde você clica na tela. Eles têm hoje, a gente chama de mapa de calor. Então as empresas constroem um site, eles sabem assim, qual que é o lugar que as pessoas mais clicam na tela. E é por isso que a disposição de site é mais ou menos padronizada. O menuzinho de um lado, a disposição em X, assim, assim. Então, tudo o que a gente está falando hoje de monitoramento é metadado, não é o dado. É a informação que está junto com aquele dado. Né? Então, assim, o tempo que você demora olhando uma foto e o tempo que você gasta passando as outras, ou quantas pessoas que você compartilha, com quem você compartilha, e a pessoa com quem você compartilhou passou quanto tempo olhando aquelas fotos, quer dizer, você começa a criar uma rede de relações, e é a partir daí que os perfis são construídos. E a gente parte de dados básicos, por exemplo, eu não falo onde que eu moro, uma adolescente, mas aí ela tira uma foto com o uniforme da escola. Se é uma escola pública, você tem que morar num raio X em torno daquela escola, então já tem uma localização aproximada. É em cima disso que a gente está trabalhando.
né? E aí, com a inteligência computacional, o que a gente tem é o quê? A velocidade, é isso que a Priscila fala. A questão é o quão rápido essas informações são processadas hoje. Essa que é a chave da coisa. Porque hoje é viável você fazer esse tipo de coisa. Hoje é viável você fazer ataque de força bruta para quebrar senha. Por causa do tempo que reduziu demais para você fazer isso. Então, é essa escala que a gente está falando. Não é uma questão de volume de dados, é uma escala de processamento. E é isso que é apavorante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por causa do que eu mexo, eu pertenço a várias plataformas. E todas elas têm senha. Então, eu tenho uma senha no Zoom aqui e usei essa senha numa outra plataforma. Aí o cara lá da outra plataforma falou assim: você não pode usar a senha de outra plataforma aqui. Eu falei: mas se a senha é minha, você não conhece ela, ela é criptografada, como que você sabe que eu estou usando a mesma senha? Você me devassou. Uhum. Como é que é isso, cara? Eu fiquei encucadíssimo com isso. E o Zoom fica pedindo para eu trocar de 3 meses a senha. E as outras plataformas também falaram: meu Deus, a minha cabeça vai explodir. Eu tenho 11 senhas diferentes em 11 lugares diferentes, fora as senhas bancárias. Eu estou ficando doido. Eu tenho que ficar trocando. Como é que é isso, cara? Como é que a plataforma sabe que eu usei a minha senha em outro lugar? Me senti devassado. Falei, se bem que a senha aqui eu não importo, né? Mas eu achei esquisito ela saber que eu usei a senha. Quer dizer que o Você pode banco sabe. Oi? Pode ter troca. Quando é a mesma empresa, você pode ter troca. Entre empresas também, o que a gente tem hoje são os bancos de dados, porque quando você salva uma senha, se a empresa seguiu o mínimo do mínimo de regra de segurança, ela cria o que a gente chama de um hash. Ela criptografa, ela embaralha aquela senha. Quando você digita a senha de novo, ele não sabe a senha. Ele embaralha aquela senha que você digitou e compara com a outra que estava embaralhada antes. Ah, a sequência embaralhada é a mesma? É. Então as senhas são iguais. Ah, tá. Corra léguas se você acessar algum serviço que você colocou, esqueci minha senha, e ele te mandar a sua senha. Porque é sinal que ele guardou sua senha aberta. E isso é o terror, isso é o pavor, entendeu? Corra léguas de empresas que fazem isso. Né? O que ela tem que fazer é criar uma nova senha. Tá, É isso. entendi. Porque ela não tem a sua senha, se você perdeu, ela abre espaço para você abrir outra, né? Tá certo. Exatamente. Tá. É por isso que eu comento, as pessoas ficam apavoradas, que eu não acredito mais em privacidade. Porque, veja, em 1968, quando nós iniciamos na Federação das Indústrias a série de banco de dados, que depois virou não, mas o índice de desenvolvimento humano foi muito igual ao sistema. Eu não vou dizer que eles copiaram de nós, a ONU, mas que nós bebemos na mesma fonte. Nós tínhamos estratégia de levantar dados. Nós íamos fazer o cadastro industrial de cidades do interior ou da capital, Belo Horizonte. E nós chegávamos lá, o cara falava: não, mas eu não forneço dado nenhum, não é? Ah, pois não, você está muito certo, e é isso mesmo. E aí você puxava uma prosa com o cara, daí a 10 minutos você tinha todos os dados que você queria. Então, é igual também aquela história, quer dizer, o que ele dizia é que não fornecia dados, mas o que ele queria dizer é que não conversava sobre isso. Aí você puxava uma prosa, não é? Então, nós éramos especializados na Federação das Indústrias, Serviço de Pesquisa e Estatística, arrancar dados de todo mundo. Em 1980, eu publiquei o primeiro modelo de CRM, Client Relationship Management, no Brasil. E por questão de lógica reversa ou logística, nós reconstruímos todo o sistema. Está publicado aí na minha tese, inclusive na minha tese de doutorado. Eu fiz lá, não tudo, mas alguma coisa,
foi o primeiro CRM do Brasil. Oferecemos para o Banco Mercantil. Eles pegaram, mas não pagaram, usaram. Então, o CRM quer saber, eu costumava brincar, isso já está superado, esse site sabe as nossas roupas íntimas todas, sabem? Por mera espionagem industrial, metadados, associação, correlações, não é? Então, minha esposa, esses dias, estava assustada, que ela conversou sobre um produto, com alguém, diz ela, na frente do computador, e, sei lá, a cadeira, mobília, mesa, 24 horas depois ela recebia propaganda sistemática sobre aquele produto. Eu até acho que a minha esposa deve ter se enganado, ela deve ter comentado alguma coisa com alguém sobre compra de mobília. Nós estamos em reforma da casa, né? Ou a inteligência artificial deduziu que depois da parede, do fogão, da geladeira, ia comprar uma mesa, não é? Então, eu não acredito mais em privacidade. E concordo com o Frederico, não acredito em soberania com software privado. E vejam bem, onde nasceu a internet? No Pentágono. Esse trabalho do Mossad de Israel é um exemplo óbvio de que não existe mais segredo em nada. Existe a inteligência que sabe usar. Mossad é um dos mais sofisticados serviços de espionagem do mundo, faz uma guerra para não sair do poder. E faz um uso terrível da inteligência para praticar genocídio. Bom, mas isso não interessa. Se quiser cortar isso, Roberto, sinta-se à vontade. Mas eu não acredito em privacidade mais, não acredito em soberania artificial e, para desespero de todos, acredito que a IA vai ser mais inteligente do que nós. A gente falou muito da questão da privacidade, que eu acho que a gente caminhou no processo correto de primeiro tentar validar a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, para depois vir, né, com marcos de inovação, tecnologia, né, que se aplica também às universidades, para as universidades poderem trabalhar junto com essa inovação que estava chegando, né, sem poder ferir essas questões éticas do uso dos dados, para depois a gente chegar agora e falar realmente de inteligência artificial. Sou também, quando eu falo para os meus alunos que eu não sei o que é Windows há mais de 20 anos, eles falam, como assim, professora, como é que você trabalha, como é que você vive? Eu falei assim, muito melhor do que vocês, com certeza, não tenho dúvida disso, né? Então, eu também concordo que se a gente ficar nas mãos de sempre softwares proprietários, né, nos fóruns de discussão que a gente tem da Rede Brasileira de Ciência de Dados e de Proteção de Dados, a gente está sempre batendo nessa tecla da necessidade, né, de o governo trabalhar melhor e de uma forma mais eficiente a geração dos seus próprios códigos, o trabalho com software livre, com código aberto, né? É claro que a gente não está falando que os dados vão ficar todos ali lindos e metadados disponíveis, como o Frederico realmente comentou aqui da Starlink, né? Não é nossa intenção continuar disponibilizando, né, ou como o Ivan falou, disponibilizar na internet todas as nossas roupas íntimas, né? Nem falar de tudo que o Brasil faz, mas deixar claro que também nós fazemos ações muito boas e que a gente leva para a comunidade, para a população, esse conhecimento, essas ações, com a necessidade de pensar em como é que a gente constrói uma sociedade um pouco mais justa tecnologicamente e mais ampla. A gente viu política também com relação a antenas de celulares, para a gente trabalhar com 5G,
né, no Brasil, apesar de a gente já estar um pouquinho atrasado, né, para não falar muito em relação a isso, e a gente vê a divulgação recente na internet de que o governo e a Anatel não vai mais homologar os celulares 2G e 3G, para forçar a inovação tecnológica no Brasil. Ou seja, a gente está dando também, a gente quer dar um passo para frente, mas esquece que o Brasil é desigual, né? Vai Que largar a a gente gente para não trás, vai, né? e que Ele a dá um gente passo não para vai frente, ter vai todo largar a gente mundo para... exato. E meu filho ele tem o celular 3G porque ele escolheu, porque era o celular que, apesar de ser 3G, tinha melhor hardware para ele jogar o jogo que ele queria, né? Então, assim, a gente vai parar de homologar isso, que está na mão dos nossos jovens e adolescentes, porque eles estão jogando seus joguinhos, então eu não homologo mais e eu deixo esse celular na mão dos jovens que vão estar jogando e se comunicando entre si, e aí sim, liberando informação da foto da escola, do restaurante que vai, da lanchonete que come, e expondo toda a sua vida aí na internet, né? Então, eu tenho trabalhado muito em realmente tentar trazer tecnologias para crianças e jovens, a parte ética, né, social, porque eu acho que a gente tem que trabalhar realmente na base de formação. Cheguei a comentar uma vez com a Vanessa que a gente está tendo que fazer cursos de criatividade para jovens, porque a gente está com uma geração que sabe perguntar na internet. Mas se você pedir para ela criar algo novo, ela não sabe criar, né? Porque se não tiver na Alexa, se não tiver no chat GPT, se não tiver no Gemini, eu não sei o que fazer, né? Então, isso é preocupante. A gente precisa de mentes pensantes, de mentes criativas, e não só mentes executivas, né? Que você manda fazer e ela vai lá sem criticar nada, sem questionar nada, né? Então, acho que era um pouquinho disso que eu queria trazer também de consideração final, né? O quanto que a gente critica e o quanto que a gente cria, né, hoje em dia. Não, e em cima disso, né, é uma coisa que eu falo há anos, porque eu trabalhei, ainda trabalho hoje com a prefeitura, com formação de professores. E sempre tem aqueles professores, assim, com mais de 40 anos, eu não dou conta de aprender isso não, isso é coisa de jovem e tal. E saiu uma pesquisa recente, né, não sei se vocês viram, uma pesquisa de anos, que eles mostraram lá que os adolescentes não entendem nada de tecnologia. Eles Não. entendem de apertar botão. Então, assim, eles não compreendem o que eles estão fazendo, que quebra com esse mito, né? Que eu sempre bati nessa tecla. A criança já nasce sabendo. Não, gente, não nasce, sabe? A criança nasce aprendendo a sugar. É a única coisa que ela nasce sabendo é isso. O resto E ela nem aprende. botão eles sabem, né, Frederico? Isso. Então, Eles assim, nem sabem apertar botão, porque eles não sabem o que que é computador, eles sabem arrastar a tela. isso mesmo. Assim, que quebra essa lógica, né? Que é horrorosa. Frederico, há milhares de anos atrás, um ditado chinês disse o seguinte, que eles são uma sociedade milenar, são mais de 5.000 anos, né? Se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Mas se eu faço, eu aprendo, né? Então, se você está vendo, ouvindo, lendo, você só está vendo e ouvindo. Para você aprender, você tem que fazer. Então, é preciso convidar os jovens a fazer, né? Não sei se eu interpretei bem a fala de vocês aí. Mas eu vou Isso pedir mesmo. licença, então, ao Ivan, à Priscila, ao Frederico, deixar a Vanessa fazer a preleção e finalizar o programa. Tá bom, Vanessa? Fica a seu cargo. Você ficou muito quietinho o tempo todo, muito Ok. comportada. Fica à vontade, tá? Hoje eu resolvi ficar de observadora, né, e viajante de novas nuances, né, aí de cada um, e a gente vê que o tema realmente ele é complexo e a gente pode viajar por várias janelas dentro dele, né? E hoje essa janela é uma coisa assim que a gente trouxe que é pouco falada, né? A nossa preocupação está realmente com relação à criticidade de uso, né? Para quê? Para qual propósito, né?
de que maneira eu posso escolher melhor a minha presença no meio digital, né? Isso aí é uma coisa que tem que ser colocada como centro de decisão. A pessoa pode escolher usar um software de proprietário e o software livre, mas ela tem que saber a existência desses mundos, e escolher, né? Aí sim, acredito eu, que estaremos caminhando para a soberania, né? Lógico que 100% perfeito nada vai ser, né? Alguns vão continuar, né, no mesmo esquema de sempre. Outros vão ousar mais, falar assim, peraí, não, olha, tem esse caminho aqui, eu vou experimentar isso, né? A história fala isso. E outra coisa, né, que toca muito, de forma muito delicada, que permeia todo esse tema, são as diferenças culturais, né? Muita coisa, por exemplo, que vem de um proprietário estrangeiro não cabe num território brasileiro, né? E aí, de que forma isso está se adequando, né? Qual que é a decisão para que isso entre num, num território, né? Em que isso vai beneficiar? Essa é a questão. A gente também não pode ficar para trás, mas a gente também não pode usar sem medir os benefícios daquilo que está chegando, que está vindo, né? Existem formas e maneiras de fazer melhor. Então, qual é essa forma? Essa pergunta, né? Vamos, às vezes, a gente já tem aqui a tecnologia, mas essa tecnologia tem que rodar num novo sistema que combina com esse território aqui, que tem determinada cultura, né? Então, assim, a questão é chegar com a tecnologia aliada, e não a tecnologia que vai ali ser jogada assim de paraquedas e vai se tornar uma cultura por questão de modismo, né? Ali. E esse é o perigo, né? Esse é o perigo. Então, assim, vamos colocar várias lentes para tomar decisões, né? Não importa qual seja a sua decisão, e preparar aqueles que estão vindo para entender esses universos e escolher qual que é o caminho que eles querem trilhar, de que forma, o que já existe, o que dá certo, o que dá errado, né? O que aqui nunca funcionou, o que lá já funcionou, né? Ter esse senso crítico. E uma coisa importante, acho que foi a Priscila que falou, né? Que é a questão do viver a realidade, né? Só a realidade vai trazer referência para a gente aprimorar as nossas ferramentas, né? Que aí, no caso, é a tecnologia. Então, assim, a pessoa que vive só em função do digital, ela pouco vai contribuir, né? Se ela não olhar para a realidade que está acontecendo lá fora, para tanta coisa que precisa ser resolvida dentro, no entorno dela mesma, né? E aí é bem interessante essa perspectiva, né, que o Frederico traz da cooperativa, né, que é uma cooperativa com pessoas de diversos lugares, né, e que fazem trabalhos em cada um, né, lá com as suas referências territoriais, produzindo um trabalho que vai gerar um impacto social e tal, usando ferramentas que são softwares livres que ainda é muito tímido essa divulgação, né, de como se dá, né, como se entra nessa trilha, experimenta isso, se vale a pena ou não vale aqui ou lá, né? Então, acho que a mensagem é essa, questionar qual que é a minha melhor escolha diante de tudo que eu tenho, né? E como que eu vou estar dialogando a minha decisão com, né, o território que eu vivo, ou para qual território eu vou trabalhar, né? Será que o benefício de estar inserido em determinada tecnologia é maior do que se eu fizesse de outra forma,
né? Porque uma coisa é a gente define tecnologia só como o digital. Tecnologia, ela é uma técnica de se realizar coisas. Então, ela pode ser várias outras coisas. Então, não esquecer dessas nuances, né? E principalmente das construções culturais. Que se a gente coloca a rodar uma cultura tóxica nesses meios, né, a chance da gente ter a potência desacelerada de tudo isso que a gente já conquistou é grande, né? Então, a questão da construção da ética, né, da moral, dos valores que se empregam, os princípios, tem que estar alinhado, né? Porque o tempo todo a gente vê que os nossos mapeamentos são relacionais, são comportamentais, isso tudo vai gerando cópias, né? E aí, que humanidade a gente quer ter para frente, né? Então fica essa questão. Muito obrigada. Valeu, Vanessa. Aqui, gente, foi um prazer ter estado aqui com o Ivan, com a própria Vanessa, com o Frederico, com a Priscila. Embora eu tenha bastante noção de informações e trabalhe com a internet praticamente o dia inteiro, eu tenho muito pouca informação do assunto específico que vocês falam. E me surgiram dúvidas aqui enormes. Nós precisaremos de uns 3 ou 4 programas para tirar minhas dúvidas. Mas eu espero que os nossos internautas aqui tenham entendido. E se por acaso tiverem dúvidas, deixe aqui nos comentários, a gente leva até cada um deles para responder, né? Inclusive, a tecnologia ela é muito importante pelo seguinte: o último dia que eu dei aula na minha vida foi em março de 2020. Eu tinha uma turma que ia fazer o concurso e eu convenci a eles que nós não conseguiríamos continuar dando aula porque o concurso ia ser postergado em função da pandemia. Ainda consegui dar mais umas aulas para eles, mas depois eu falei, gente, vamos parar, não pode, com máscara não dá, lugar apertado, parar, parar. Foi os últimos dias que eu dei aula. Dali para frente eu só trabalhei com a internet. Então, hoje em dia, uma pessoa da minha idade, aposentada, com aquilo que eu fazia, não estaria trabalhando, não teria como passar sua informação. Talvez isso funcione também para o Ivan, talvez no futuro isso funcione para a Priscila, para o Frederico e para a própria Vanessa. Então, a tecnologia é uma benesse. Você entendendo ou não dela, ela é uma benesse. Só que nós brasileiros somos uma sociedade muito imatura. A gente aceita tudo do estrangeiro, assim que vem num pacote, e a gente fala assim, não, se vem de lá, é bom. Eles não vão fazer isso com a gente, vão fazer isso com a gente, né? Eles vão fazer isso com a gente. Então, a gente tem que aproveitar essas inteligências que nós temos aqui e olvidar, fazer coisas melhores. Não é para brincar, não é para competir, é para nos proteger. Então, isso é soberania digital, né? Eu não vou falar muito, porque, como eu falei com vocês, eu não tenho tanta informação a respeito do que vocês falam. Por exemplo, quando eles falaram que a nossa segurança está na Starlink, meus cabelos ficaram todos em pé. E eu fiquei pensando, mas como que nós podemos fazer isso enquanto nação, enquanto país, né? Fiquei sem entender de fato como que é isso, né? Bom, mas então tá certo. Olha, eu acredito que o programa hoje tenha sido muito bom. Se você tiver dúvida, deixe seu comentário. Se você quiser que a gente repita o tema, a gente repete, né? A Vanessa se incumbe de juntar essa turma boa de novo outra vez, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado aos que estiveram aqui. Até o próximo programa, pontuando cidadania sustentável com algum assunto que será muito interessante. Até lá. Tchau, tchau. Mas